flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, viste só no meu caminho. Chegaste devagarinho e encheste o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea da minha alma. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos teus céus. Se um dia me abandonares, mostrando os meus amores, hei de esperar-te entre as flores, na claridade do céu. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, lembrando que Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. A Cláudia vai falar o tema sobre coragem hoje, um tema muito importante que nós precisamos ter na vida. E me reportou esse tema à época que meus filhos eram adolescentes. Eu punha na geladeira, punha uma frase de Guimarães Rosa, não sei se vocês conhecem. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então vamos fazer uma prece rápida e passar a palavra para a Cláudia para nós acompanharmos as reflexões dela sobre esse tema tão importante. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Agradecemos aos mentores da nossa casa, agradecemos a Luzita, nossa querida amiga, que possamos hoje, Senhor, refletir junto com a Cláudia nesse tema tão importante. Dê para ela, Senhor, tudo o que ela precisa para passar para nós as suas reflexões. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre a coragem. A vida nos pede, diuturnamente, coragem.
coragem para enfrentar os nossos desafios diários, coragem para nos depararmos com as nossas próprias imperfeições e seguir adiante, não obstante as quedas, não obstante períodos mais aflitivos, mais dificultosos. O que a gente nunca pode perder de vista é que coragem nós sempre teremos que ter. E quando a gente fala de coragem, e a doutrina espírita fala muito a respeito disso, inclusive temos aqui até um livro, até trouxe, tem algumas passagens desse livro. O título do livro é Coragem, de Chico Xavier, por espíritos diversos. E aqui durante a nossa fala de hoje eu vou trazer algumas reflexões, algumas passagens desse livro. Ele tem vários capítulos, cada capítulo é um tema, né? Então são ali assuntos que são abordados de uma forma bem clara e objetiva. E quando a gente fala primeiramente de ter coragem, de aurir a coragem, eu digo que a coragem é uma conquista diária, né? Nós vamos nos tornando mais corajosos ao longo da vida, ao longo das experiências que são auridas, né? Ao longo dos tombos, das quedas e também dos nossos momentos de levantada e de caminhada. A gente tem que ter em mente, primeiramente, para ter coragem, qual é a finalidade da nossa vida, a primeira compreensão que nós temos que ter. Até é bom eu colocar aqui que essa palestra, ela foi criada agora, é uma palestra bem recente, e uma casa espírita me pediu nesse mês, acho que todo mundo sabe que é o mês da campanha Setembro Amarelo, de conscientização, sobre a vida, a valorização da vida e a prevenção do suicídio. E uma casa espírita me pediu uma palestra que abordasse, né, uma temática que levasse as pessoas a refletir sobre justamente essa questão da valorização da vida. Do porquê às vezes nós nos desanimamos, porque alguns irmãos chegam ao ponto, né, de querer cometer esse ato tão gravoso que é ceifar a própria vida. E como nós devemos nos conduzir na vida terrena para espantar da nossa vida esse desânimo, essa revolta, essa amargura, essa tristeza, enxergando o outro lado, porque sempre há algo de bom em todos os acontecimentos, e é dessa forma que a gente tem que encarar a nossa vida. Mudando a forma como enxergamos a vida, a gente muda toda a nossa realidade. Então, primeiramente, temos que compreender o propósito da vida terrena, que estamos aqui justamente para enfrentar esses desafios, justamente para nos depararmos com as nossas imperfeições e melhorarmos como espíritos imortais que somos. Então, viemos aqui na Terra, não de férias, não a passeio, viemos para o trabalho e para o enfrentamento de todas essas questões, sem esquecer que, muito embora esse propósito que temos, né, de enfrentamento, de evolução, nós temos que ter a dimensão do que é a vida terrena, que ela é uma gotinha ali no meio do oceano. O que isso quer dizer? Que ela é um ponto no meio de várias outras existências que já tivemos e que talvez tenhamos. E às vezes pensar assim nos ajuda a relativizar os problemas. Porque a gente pensa, quando estamos passando por uma situação dificultosa, que às vezes aquilo é uma tragédia na nossa vida e a gente se desgasta, a gente se descabela e a gente se desespera. Se a gente aprender a enxergar a vida, a nossa vida, essa passagem
dessa forma, como uma passagem, como uma gotinha no meio do oceano, a gente aprende a relativizar os problemas. E em momentos de contratempos, a gente sempre, como diz Emmanuel, sempre pensar no bem, sempre pensar nas coisas boas que nos rodeiam. Então, por exemplo, no momento de uma doença que nos aflige, a gente tem que pensar que há pessoas do nosso lado nos dando apoio. E muitas vezes nesses momentos é que nós descobrimos quem são, né, verdadeiramente as pessoas que nos querem bem. Nesses momentos é que nós descobrimos a força que nós temos para enfrentar esse desafio. Nesse momento é que a gente volta a atenção para hábitos que estão nos prejudicando. Voltamos a atenção para mudanças que têm que ser feitas, porque a vida é sempre um ajuste de trajetórias. E muitas vezes nós temos que ajustar a rota para caminhar pelo caminho certo, entendendo que acertos e erros virão. E vejam que eles estão ali pendendo da mesma forma na balança. Porque nós não viemos aqui para acertar sempre. Os erros são previsíveis porque nós estamos em processo de aprendizado. Então nós não devemos nos cobrar em demasia quando nós falhamos, quando nós erramos. Nós temos é que tentar aprender com esses erros. O que o erro, o que a falha quer nos mostrar. E sempre há algo a ser visto. Claro, é bom acertar, mas a gente não deve menosprezar o erro, porque ele é pedagógico. O erro nos ensina. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo. Ainda que a gente erre, porque fracasso não existe. O que existe é não tentar. Em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Aqui, sempre que eu estou grifando ali, eu grifei na mensagem anterior, contratempos. Aqui, passo de luz, que é o título de cada uma das mensagens aqui do Coragem, do livro Coragem. Há uma mensagem de Emmanuel com esse título, Passo de Luz. Há uma mensagem que fala sobre os nossos contratempos. Então, até eu recomendo aqui a todos a leitura desse livro, às vezes no dia, abrir ao acaso alguma mensagem, quando a gente quer alguma resposta, em algum momento dificultoso, a espiritualidade se manifesta. E muitas vezes ela se manifesta assim, por meio de uma mensagem. Equilibrar matéria e espírito é algo que também nós temos que aprender aqui na Terra, e que se a gente não encontra esse equilíbrio, muitas vezes a gente pende para o lado do desânimo, do desconcerto, da tristeza e da angústia, porque a gente não enxerga que há algo além da matéria. Isso aqui, como eu disse, é uma gota no meio do oceano, é algo passageiro, mas é algo de suma importância. A vida terrena é algo de suma importância para o nosso crescimento e aprendizado. E só de ter a oportunidade de estarmos aqui, já somos agraciados, já somos seres abençoados pela providência divina. Então, equilibrar matéria e espírito também nos ensina a relativizar problemas, a entender que a gente não pode dar tanta importância para as coisas terrenas, porque há algo muito maior além disso. E nós, como espíritos que somos, nós sentimos isso. No fundo de nós, nós sentimos que não é só isso aqui, que não é só matéria, que nós somos energia.
e estamos aqui em constante troca de energia uns com os outros. Sabe quando às vezes a gente encontra com uma pessoa e vem aquela... A gente nem conversa com a pessoa, mas a pessoa já emana aquela energia boa, que é bom estar ao lado dela. E tem também o lado, né, das não afinidades, daquelas energias que realmente não batem. Muito embora a gente nunca tenha conversado com as pessoas, às vezes só de olhar a gente já sente a energia das pessoas. Porque todos nós, nesse momento, estamos recebendo e emanando energia. E eu digo algo, nós somos responsáveis pela energia que nós emanamos. Porque essa energia, ela afeta aos outros, quer nós queiramos ou não. Quando nós nos relacionamos, nós estamos, ainda que em silêncio, trocando energia. E essa energia a gente troca muitas vezes através do pensamento. Então, cuidar dos nossos pensamentos, né? Como disse Jesus, orai e vigiai. Cuidar dos nossos pensamentos é fundamental para que consigamos manter o nosso padrão vibratório elevado, para que possamos nos ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro a gente tem que se ajudar, para depois a gente receber ajuda. Autoconhecimento, nessa busca pela aquisição da coragem, é fundamental. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, né? Se a gente não se conhece, como é que a gente vai saber o que em nós precisa de melhora? Como é que a gente vai trabalhar em prol de nós mesmos e também em prol das pessoas que estão à nossa volta? Porque essa é a nossa missão diária, esse é o nosso trabalho diário. E se a gente não desenvolve, como dizia Santo Agostinho, e está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, se a gente não passa em revista todos os dias os nossos atos, as nossas ações, as nossas omissões, a gente não vai perceber a forma como nós estamos nos conduzindo perante a vida. E isso é de suma importância, porque, como eu disse, a vida ela implica muitas vezes ajustes de trajetória. Eu estou indo por um caminho, mas as circunstâncias estão me mostrando que aquele não é o melhor caminho para mim. E a gente sente isso. Lá no fundo, a gente sente quando está no caminho certo ou não. Quando a gente tem aquele descontentamento, aquela dúvida, aquela angústia, talvez não seja a melhor decisão a tomar. E ao contrário, quando a gente pensa em algo, em alguma decisão, e vem aquele contentamento a partir disso, é algo nos dizendo que estamos no caminho certo. Então a gente sente através da nossa energia. E Santo Agostinho, ele tinha esse hábito de analisar o que ele estava fazendo, que ele não deveria ter feito, o que ele devia ter feito e ele não fez. Será que nós fazemos essa análise do nosso dia? E essa análise é diária, porque todo dia nós temos oportunidade de avançar, todo dia é hora. A gente tem que parar de procrastinar e deixar para amanhã, para segunda-feira, para o mês que vem, para 2026, porque a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos sobre a Terra. E isso deveria nos impelir a nos movimentar o mais rápido possível. Porque a única coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza, é que a gente tem esse momento, a gente tem o agora. E é nesse momento que a gente tem que agir. Não é amanhã, não é depois. Nunca sem esperança. Nunca perca a esperança. Nessa jornada, nessa caminhada terrena, não tem como a gente falar de coragem
sem falar de esperança, sem falar de fé, sem falar daquela sensação que nós temos que ter sempre, de que nada é insolúvel, porque sempre há uma luz no final do túnel, sempre. Nós podemos resolver todos os nossos problemas. A única coisa que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos adiar, que nós não conseguimos negociar é o momento da nossa partida. A hora que ele chegar, a hora que nós formos chamados a ir, nós teremos que ir. Todo o resto é negociável. Todo o resto é solúvel. A gente consegue resolver. Por mais grave que o problema pareça, ele pode ter uma solução. E nós podemos encontrar essa solução. Então, para que a gente se desespera? Para que a gente arranca os cabelos? Por que a gente perde a esperança? E se a gente perde a esperança, a nossa coragem também vai ficando pequenininha. Ela não aparece, ela não resplandece da forma como ela deveria. Porque coragem todos nós temos. Mas muitas vezes ela está lá escondidinha. A gente não deixa ela, não coloca ela para fora. Não luta, não deixa ela aparecer. E ela aparece através da luta, do nosso trabalho diário. Ela aparece através da nossa esperança manifestada em atos que vão nos conduzir ao melhor da nossa vida, que vão nos conduzir a sempre achar os caminhos, a sempre achar a luz no final do túnel. Porque como disse Chico Xavier, tudo passa. A vida, ela é transitória por si só. Pensem na vida de vocês. Vejam fases que passaram na vida. Fases mais difíceis. Fases de uma tranquilidade maior. E nós chegamos aqui onde estamos hoje. Todos nós passamos por desafios, por problemas, por inquietações, por dúvidas, por momentos em que achamos que não teríamos coragem, que não poderíamos, que não seríamos capazes de enfrentar, e enfrentamos. E isso tem que ser motivo para nos envaidecer para o bem, no sentido de que nós temos que nos valorizar. Nós temos que entender que já passamos por muitas coisas e que estamos aptos a enfrentar o que quer que nos apareça na nossa vida, porque ninguém vai suportar um fardo maior do que possa carregar. Então, se o fardo está aí para ser carregado, é porque você pode. Senão não estaria aí para você, justamente para você naquele momento. E tudo, entender que tudo passa e que tudo acontece na hora certa. Tudo tem um momento de acontecer. E tudo acontece na hora em que estamos preparados. Então, se um obstáculo nos apareceu naquele momento, é porque naquele momento Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, entende que é naquele momento que nós temos o preparo para atravessar aquilo. E após atravessar, vamos nos fortalecendo, vamos ficando mais fortes. Vamos sorvendo e absorvendo essas lições que a vida nos traz. Porque a vida terrena é uma grande escola, é uma oportunidade. E se a gente enxerga a vida como uma oportunidade e não como algo penoso que nós temos que atravessar, e se a gente enxerga que dentro dessas oportunidades nós teremos auxílio, mesmo nos momentos mais difíceis nós não estamos sós, nós vamos tornando a vida muito mais leve. E esse é o segredo para a gente viver bem.
lendo várias obras que eu li, em todas as palestras que eu fiz e que eu proferi nesses anos, algo para mim é muito claro, no sentido de que às vezes a gente traz mais sofrimento do que deveríamos para a nossa vida. Nós somos os nossos próprios algozes. A vida não tem que ser tão pesada. A vida pode ser leve, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios. É só a gente parar de olhar para o copo e falar que ele está meio vazio. Olhar para o que falta. A gente tem que olhar para o copo que está meio cheio e dizer, nossa, já tem metade da água ali, olha só. O copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Se a gente não pensar dessa forma, a gente não foca nas coisas boas que a gente tem, a gente foca nos problemas. E se a gente mantiver o foco nos problemas, a gente desanima. A gente não enxerga a solução. A gente não enxerga a luz no fim do túnel. A gente não se deixa ser ajudado. Seja por encarnados que nos rodeiam, seja pela espiritualidade. Então é muito importante que nós mantenhamos a nossa vibração sempre alinhada com a gratidão, com a percepção das coisas boas e com a valorização de nós mesmos e de tudo que nós temos. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Aí Emmanuel nos lembrando do trabalho diário, da percepção diária, da autorreflexão diária. Então a gente tem que alinhar o que Emmanuel nos diz sobre o trabalho, o que a espiritualidade toda nos disse sobre o trabalho, e alinhar com a percepção real da vida, o propósito da nossa existência. O trabalho está ligado a isso. A gente veio aqui para trabalhar, mas trabalhar com coragem, trabalhar com esperança, trabalhar sempre tendo em mente que algo melhor está por vir. Oração e atenção. Ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Emmanuel, em suma, e isso está aqui. Coragem, capítulo oração e atenção. Em suma, o que Emmanuel quer dizer? Nós sempre temos as respostas. Nós sempre vamos receber as respostas. A oração é a nossa comunicação com o plano espiritual. A gente sabe que ela não precisa ter fórmulas pré-determinadas. A gente sabe que é uma conversa de coração e alma com o plano espiritual. E que se a gente pede um aclaramento, se a gente está em dúvida e pede uma resposta, essa resposta ela virá. Mas ela não virá por meio de um vozeirão que nós vamos ouvir, né, ao nosso lado, o nosso mentor. Nós ainda não temos condições para isso, né? A gente sabe de médiuns que tinham Chico Xavier, ouvia Emmanuel, Divaldo, Joana de Ângeles, mas nós ainda não estamos nessa condição de ouvir. Então como que vem essa resposta? A resposta vem de inúmeras formas e a gente tem que estar com os olhos abertos. Por isso que Emmanuel fala, atenção. Não é só orar, é se manter alerta para os sinais que a vida vai me dar a partir daquilo que eu solicitei. E a vida sempre traz as respostas de inúmeras formas, né? Através de uma palestra, de um estudo, através de uma oração que eu ouço, uma mensagem que eu ouço lá sintonizando o rádio no Momento Espírita, através de um livro que eu abro ao acaso e leio a mensagem
poxa vida, exatamente aquilo que eu deveria ler. Exatamente o que eu estava precisando naquele momento. Será que isso é coincidência? Será que isso é o acaso? E olha, Thaís, eu vou te dizer que essa frase do Guimarães Rosa que você proferiu aqui no início, eu li essa frase essa semana, inclusive eu postei no meu Instagram. É coincidência? Não. A vida está me chamando a atenção para isso, né? De alguma forma eu tenho que prestar atenção nessa frase. E de alguma forma essa frase me inspirou a essa palestra. Então vejam, nada é coincidência. Tudo tem um propósito de ser. Até as nossas dificuldades, tuas dificuldades, toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. A dor, ela é terapêutica, disse Joana de Ângeles. O sofrimento, ele é pedagógico, ele nos ensina. Ele nos ensina a trilhar a nossa vida da maneira mais correta. Ele nos ensina que nós não devemos ir pelo caminho A, mas sim pelo caminho B. Nos ensina que nos momentos de queda nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos estar mais atentos ainda com as lições que a vida quer nos mostrar. Porque toda queda tem um propósito. Se a dor é terapêutica, as nossas quedas também são. Elas vão nos mostrar algo muito importante que ainda não conseguimos enxergar. E enquanto não enxergarmos, as quedas vão se repetir. Sabe, aquelas pessoas que estão sempre incidindo, né, nos mesmos erros, nas mesmas faltas e sofrendo as mesmas consequências, porque para todo ato omissivo ou um ato comissivo, ou seja, de ação ou omissão, todo ato vai trazer uma consequência. Eu não fazer nada, isso é uma escolha. A omissão é uma escolha. Eu ficar em cima do muro, não fazer nada, é uma escolha. Só que isso também vai me trazer consequências. Então entendam que agir ou não agir é uma escolha minha. É exercício de livre-arbítrio. E tanto num caso quanto o outro, as consequências vão vir. E enquanto eu não aprender com o que a vida está querendo me mostrar, o que vai acontecer? Eu vou ter sucessivos acontecimentos repetitivos, até que eu aprenda, até que eu acorde, até que eu diga para mim mesmo, chega, agora é o limite, eu não vou mais passar por isso, agora eu aprendi. Enquanto eu não acordar, a vida vai me sacudir, a vida vai me balançar, porque ela quer de mim atitude, ela quer de mim coragem. E enquanto a gente não botar para fora essa atitude, essa coragem, a vida vai ficar sacudindo a gente, até que a gente acorde e entenda o que estamos fazendo da nossa vida. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Vejam que está tudo interligado. É importante eu saber quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, qual o meu propósito. Sabe aquela frase que diz quem não escolhe é escolhido? É assim. Se eu não escolho, qualquer coisa serve. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. E não é qualquer coisa. A nossa vida é muito preciosa para nós escolhermos qualquer coisa. Não é qualquer coisa que serve, não é qualquer pessoa que serve para estar ao meu lado. Entendam que até nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente se coloca para baixo
e aceita que pessoas que não estão afins com os nossos propósitos entrem na nossa vida e nos machuquem. Porque nós não estamos cientes de nós não somos senhores de nós mesmos. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar aceitando qualquer coisa. E a gente não pode. Essa vida é um presente. É um presente, nós somos abençoados de estarmos aqui nesse momento. E a todo momento Deus está olhando por nós, a espiritualidade está olhando por nós. Nós somos amparados, abençoados, agraciados. A gente tem muito mais coisas boas na nossa vida do que aflições. E a gente está reclamando do quê? E a gente fica parado sem avançar, por quê? E a gente não dá valor, o devido valor às coisas que realmente têm valor. Por quê? A gente às vezes se preocupa com mesquinharia, com coisa boba, com coisa material. Sendo que a vida é muito mais do que matéria. Que a gente sabe que não é, a gente vai, a matéria fica, a gente vai. Nada se leva dessa vida? Depende, a matéria não, a matéria fica porque a matéria é empréstimo. Até esse corpo que nós temos é um empréstimo, por isso que ele fica, por isso que ele não vai. É um empréstimo para o nosso espírito poder se desenvolver nessa vida. Nada a gente leva dessa vida, a gente leva sim. A gente leva a nossa coragem. A gente leva todas as virtudes que nós conquistamos. A resiliência, a coragem, a fé, a esperança, a bondade, o amor que vamos desenvolvendo dentro de nós, porque estamos nessa vida para desenvolver o amor. Ah, eu ainda não consigo amar ao meu inimigo. Tudo bem? No estágio em que nós estamos, soa até estranho, né? Essa fala de amai aos vossos inimigos. Só que peraí, isso vem num processo. Isso não é do dia para a noite. Se a gente começar a avançar, e a espiritualidade explica isso, se a gente começa a avançar, dar o passo, pelo menos respeitando o outro, pronto. O respeito já é o prenúncio do amor. A gente já está seguindo o que Jesus nos colocou. Se pelo menos o outro tem uma opinião contrária à minha, eu não concordo em nada, mas eu respeito. Se eu respeito o momento do outro, se eu entendo que ele fez, às vezes, o que fez comigo, por não ter o desenvolvimento ainda moral, intelectual, se eu entendo isso, pronto, já estou desenvolvendo o amor pelo outro dentro de mim. E quando Emmanuel fala da prova, veja, ele diz que toda prova, não é? Ele não diz às vezes uma prova, não, ele fala toda a prova, seja qual for, ela aparece a fim de nos fortalecer e aperfeiçoarmos a nossa experiência sobre a Terra, porque a gente está aqui para experienciar essa vida como espíritos encarnados nesse vaso corpóreo. Experienciar a vida, e experienciar é provar o que é bom e provar o que não é bom. Quando a gente vai provar, fazer a degustação de uma comida, por exemplo, a gente pode gostar, a gente pode não gostar. Mas é importante que nós passemos por essa experiência. Se a gente não passar por essa experiência, a gente não vai saber se gosta ou não gosta daquele alimento. Se a gente não prova, a gente não sabe. E assim com tudo na vida. Se a gente não experiencia, se a gente não tenta, como é que a gente sabe se vai dar certo?
Ah, mas eu tô com medo. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? Vai, dá o primeiro passo e vai ver como vai ser amparado nos passos seguintes. Porque a coragem está aí dentro de você. Ela só precisa ser colocada para fora. Todos nós somos muito corajosos. E valorizar a beleza da vida. Isso a gente não pode perder de vista, né? A vida é muito bonita. Com seus desafios, com seus problemas, sim. Mas é aí que está a beleza dela. Essa alternância, né, de momentos alegres com momentos desafiadores. Eu não digo momentos problemáticos, eu digo momentos desafiadores. Nós não enfrentamos problemas, nós enfrentamos desafios. Quando a gente pensa assim, a gente já muda a percepção, e as palavras têm poder, né? Isso é neurolinguística. Não temos problemas, temos desafios. E desafio a gente enfrenta, e desafio a gente supera. E para terminar a palestra, eu selecionei aqui para fazer uma leitura, é bem rápido, do Decálogo do Bom Ânimo. Porque se a gente está falando de coragem, a gente está falando de ter ânimo. A gente está falando de ter esperança, de ter fé, de não se deixar abater pelos desafios da vida e entender que os desafios vêm com um bom propósito para nos tornar sempre mais fortes, mais resilientes e mais corajosos. Decálogo do Bom Ânimo. 1. Dificuldades? Não perca tempo. Trabalhe. 2. Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Sabe aquela coisa? Ah, se for útil, a gente aproveita. Se não for, criticar por criticar, entra por um ouvido, sai pelo outro, sem a gente se deixar abalar por isso. 3. Incompreensões? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. 4. Intrigas? Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições? Jamais revidá-las. Perdoe, esquecendo. 6. Calúnias? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Prossegue servindo. 7. Tristezas? Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. 8. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. 9. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. 10. Aí é o que está ali colocado no slide. 10. Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Decálogo do Bom Ânimo, de André Luiz. Pela atenção de todos vocês nessa noite, muito obrigada e muita coragem a todos. Cláudia, a
além do trabalho profissional dela, que ela é juíza de direito aqui em Londrina, além de atender a família, ela também desenvolve um trabalho social muito lindo, que ela faz kits de alimentos para pessoas de rua. E ela faz esses kits aqui na nossa casa. É um trabalho de amor que a gente agradece de coração. Eu que agradeço. A parceria. Já faz uns 5 anos, né? Já. Ai, que maravilha. Quem tiver interesse de ajudar a Cláudia, que ela está na coordenação desse projeto, Ecoando Amor, será muito bem-vindo. Vamos então mentalizar Jesus, nosso divino amigo, mais uma vez, depois dessa palestra tão esclarecedora, a importância de termos o bom ânimo, de cultivarmos a coragem, a perseverança, e sempre pensando em Jesus, fazendo as nossas preces aos nossos mentores. Muito obrigada, Jesus, por essa noite de aprendizados.